Eu sou Elisângela de Paula e estamos hoje com o nosso programa sobre segurança e cidadania. Nosso entrevistado de hoje é o general do Exército, de Divisão da Reserva do Exército Brasileiro, Carlos Alberto dos Santos Cruz. O general Santos Cruz assumiu em abril de 2017 a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça. Como vai, general? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Tudo bem? Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público, inicialmente, o que é a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que fica dentro da estrutura do Ministério da Justiça, que também é Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Senasp é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Que tem entre as atividades dela a finalidade de coordenação, né? e de apoio às polícias militares, polícias civis, bombeiros, peritos, guardas municipais, né? Se faz ali o gerenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, as emendas parlamentares que vêm com esse recurso do fundo, tem também todos os projetos de desenvolvimento de tecnologia, de padronização de bases de dados policiais. Então tem uma gama muito variada de atividades ali para desenvolvimento da segurança pública. Digamos que ela centraliza essas questões no âmbito nacional, já que estamos tratando de polícias estaduais, né, e municipais, as guardas, né? Esse apoio, ele tem o objetivo de reforçar exatamente as estruturas de segurança pública dos estados. E também a Força Nacional de Segurança Pública, né, que é um dos integrantes, um dos órgãos integrantes da Senasp. Hoje nós temos a Força de Segurança Pública desenvolvendo atividades em vários locais do Brasil, 15 locais diferentes. Então, também é coordenado pela Senasp. O senhor é oriundo de uma força, né, do Exército. Tem um extenso currículo ligado a missões, coordenou, né, comandou milhares de homens em alguns países em missões de paz, né, a sua experiência é ligada à área de defesa, ao combate. Quando o senhor assumiu a pasta, uma pasta de segurança pública, que em tese nada tem a ver com o Exército, quais foram os desafios que o senhor encontrou? Olha, na realidade eu não me senti pressionado por nada, não. É ter calma para aprender um pouco sobre a função, né? Aprender com o pessoal que já se encontra lá, com as polícias, com os peritos, com policiais militares, civis, com os bombeiros, ver as guardas municipais, a realidade de cada um e verificar o que precisa fazer. Quando você tem boa vontade para fazer e experiência, não é difícil de desenvolver esse conhecimento. E outra coisa é que os valores que se tem na vida militar, eles são muito semelhantes aos valores da profissão policial. Né? São os valores de enfrentar o risco, né? Os valores de cumprir a tarefa a qualquer custo. O policial, ele tem uns valores muito semelhantes aos valores militares. A hierarquia, a disciplina, né? O respeito. Então, tudo isso daí são valores que são facilmente identificados nas duas instituições. O senhor tem na sua equipe outros militares, também policiais dessas forças, imagino? Não, eu não tenho quase nenhum integrante de Força Armada na minha equipe. Né? Particularmente, eu não levei nenhum integrante de Força Armada. Eu já tinha um extenso quadro de bons policiais lá, que hoje tem vários setores ali que são gerenciados por policiais rodoviários, por delegados da Polícia Federal. É isso que eu ia perguntar. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Federal, elas já estão na estrutura do Ministério da Justiça. Mas eles se subordinam à Senasp? Como é que isso funciona? Não, são órgãos do mesmo nível. São órgãos que trabalham em conjunto. Do mesmo nível, que tem independência dentro do Ministério da Justiça. Mas a nossa coordenação é muito boa, o relacionamento é muito bom, né? Se tem várias situações de coordenação na área policial e temos bons resultados quando atuamos em conjunto. Certo. Falando sobre o embate, a característica do policial, num artigo recente o senhor fez algumas sugestões no estudo, né, para
em razão das mortes dos boinas azuis nas missões de paz. A forma como eles estão morrendo num número maior do que uma média histórica, né? E o senhor aponta, juntamente com o grupo, algumas razões e soluções. Uma delas é que o senhor fala que eles têm que partir um pouco mais para o embate, né? Deixar um pouco a posição pacífica de tomada do local e partir um pouco mais para o embate. Em razão disso, nós temos hoje uma realidade violenta no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. O senhor acha que também isso aplicaria para o nosso policial? É uma realidade ou a guerra é totalmente diferente nessas guerras civis que tem nesses países? Não, tem muita similaridade, né? Esse foi um trabalho que no ano passado morreram 56 militares e civis da ONU em missões de paz, e então o secretário-geral da ONU encomendou esse relatório. Eu fui encarregado desse relatório, por que teve tantas baixas e o que precisa fazer para não haver. E quando a gente vem para o Brasil, na parte de segurança pública, está acontecendo uma situação muito semelhante. A Senasp tem um levantamento nacional de número de policiais mortos? Tem. E chama a atenção mais o caso do Rio de Janeiro. A gente tem esse dado do Rio, né? Que é onde você tem uma maior incidência, né? Então, as razões são mais ou menos as mesmas, né? O caso, por exemplo, de liderança, né? Existe uma falha de liderança grave que vem desde a área política, né? Na condução das atividades de segurança pública, que não são só atividades policiais, né? Então, você tem um problema sério de liderança, você tem problema de tecnologia, você tem problema de treinamento. O treinamento do policial tem que ser muito mais apoiado, muito mais intenso, né? Tem que investir muito mais em treinamento dos policiais. A impunidade dos criminosos, né? De quem mata, né, os policiais, então, né? Isso aí é um fator que estimula esses ataques continuarem, né? Então, a imprensa tem contabilizado, salvo engano, 134 policiais mortos em 2000. No caso do Rio de Janeiro, né? No caso do Rio de Janeiro. O Brasil chegou perto de 250 são no números, total. Isso é um número completamente inaceitável para qualquer comunidade civilizada, né? Então, tem que fazer um investimento muito forte na seleção de pessoal, no treinamento, na estrutura, na parte de tecnologia, equipamentos, né? E também evitar a impunidade. Não pode deixar que fiquem impunes aqueles que agem contra um representante do Estado. O policial é um representante do Estado. Ele representa a sociedade, ele representa todo o conjunto de leis que rege a sociedade. Então não pode se admitir a agressão. O policial, quando chegar no ambiente, em qualquer ambiente, ele tem que ser respeitado e tem porque ali está a representação da sociedade. Certo. Nesses três pontos, né? A impunidade, o investimento em tecnologia e a questão da liderança, do preparo, né? De que forma que a política ingere no processo todo, né? Então vamos falar primeiro aí dessa ingerência. O Rio de Janeiro, né, está com problemas, né? O Estado, o Espírito Santo teve problema, o Rio Grande do Norte, há um problema, uma crise financeira nos estados, e isso refletiu diretamente na segurança pública. Com certeza também lá na saúde, na educação, a universidade de greve e etc. Mas o Ministério da Justiça está atento a esses problemas? Tem pensado em alguma forma de minimizar esses problemas estatais? Olha, os problemas estaduais, dentro de um modelo federativo, eles são basicamente estaduais. É importante que se tenha consciência de que tem que mudar a equação do financiamento da segurança pública. Realmente, o governo federal ele precisa ter uma participação mais forte e mais constante, né? Até porque se esse investimento não vem antes, acaba indo depois. Era um outro assunto que eu queria chegar sobre a aplicação das Forças Armadas que acabou tendo que ocorrer nesses estados. Então, você tem que mudar esse financiamento da segurança
da segurança pública. Tem que ser alguma coisa um pouco similar ao sistema de saúde e ao sistema educacional, onde os 3 níveis, no governo federal, estadual e municipal, tem a sua parcela de obrigatória, de aplicação obrigatória, que tem que ser proibida de contingenciamento, né? E tem cada um as suas obrigações nos 3 níveis. Isso aí tem que ser estabelecido. Hoje o crime é internacional, o crime é interestadual e os estados não conseguem mais financiar 100% a sua própria segurança. Então, essa acomodação de financiamento tem que ser feita. Agora, existem coisas que são obrigações estaduais. Por exemplo, efetivos de polícia, efetivo de perito, efetivo de bombeiro, efetivo de polícia civil, de polícia militar. Isso aí é uma responsabilidade absolutamente estadual. E quanto aos investimentos em tecnologia, que também é um outro ponto? Não tem como suprir. Até o governo federal, ele pode, é bom às vezes que centralize os investimentos de tecnologia, que é para fazer uma padronização. O Brasil, com 26, 27 estados, ele dificilmente tem alguma padronização dos equipamentos, etc., se cada um fizer a sua. Então, é muito importante o governo federal investir nisso e apoiar os estados estabelecendo padrões. Agora, os efetivos policiais, o treinamento policial local, tudo isso daí, isso é uma responsabilidade da política local. E a gente vê deteriorações que estão aí porque aconteceram ao longo do tempo. São deteriorações de longo tempo. Nós chegamos a determinados pontos de falta de equipamento, falta de pessoal, falta de treinamento, de estrutura em polícia, de falta de veículos, de equipamentos, até de equipamentos básicos, porque governos locais deixaram de fazer o investimento necessário. Então, hoje você tem um problema policial, você inclusive perde policiais nesse confronto com um crime que está num estado de ousadia inaceitável, né? E a gente perde policiais, chefes de família, gente decente por quê? Por causa de uma deterioração de longo tempo, onde você não tem definição de responsabilidade. A Senasp está dentro do Ministério da Justiça e procura alinhar algumas ações das polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiros, peritos e guardas municipais, correto? Nós estávamos falando sobre 3 pontos principais, né? E íamos falar agora sobre a impunidade de quem atenta contra os policiais, né? O Rio de Janeiro, principalmente, tem sofrido bastante com um número elevado de morte de policial. E acho que pouco se tem notícia de prisões, né? E combate efetivo a esse tipo de coisa. Então, o senhor apontava num estudo que a impunidade desse tipo de crime é um fator agravante, né? Fortalecer de que forma a investigação, a inteligência? Qual a sua opinião? Em primeiro lugar, a segurança pública tem que ser vista como um conjunto, né? Ela é um conjunto onde não é só a polícia que tem obrigação. Essa deterioração que tem no Brasil é uma deterioração que vem de longo tempo. Para chegar nesse ponto, ninguém chega nesse ponto em curto prazo, né? Então, esse estágio de crime organizado, essa sensação de impunidade, essa desilusão social com muitas medidas que são tomadas nas decisões judiciais, etc. Todo esse desencanto aí da população é um processo bastante longo. Né? Agora, você tem responsabilidade na área do Poder Executivo, né? Você tem responsabilidade na área do judiciário, do sistema prisional, na área legislativa, né? E que tem muita lei que precisa ser melhorada, né? Algumas foram deterioradas, às vezes eram melhores até antes, né? Então, você tem que mexer nisso tudo aí. E todo esse conjunto, essa deterioração, essa conta não pode ser paga só pela polícia, né? E é a polícia que está sofrendo mais. Quem é que sofre em todo esse processo? A polícia e a população. Certo. Onde que você tem... Qual a outra categoria com responsabilidade de segurança pública onde você tem mais perda de vidas do que na polícia? E na polícia militar, principalmente, né? Porque ela está, acho que a parte ostensiva, a parte ostensiva, preventiva. Mas você também tem algumas perdas na polícia civil, mas o principal é a polícia militar. Isso aí é uma situação absurda,
né? Até sobre isso, a gente tem a charge aí para colocar, né, que houve uma polêmica recentemente, né, com uma charge que foi bastante criticada, justamente mostrando um policial, né, militar aparentemente, e a morte, né, vamos dar uma olhada, dizendo que morre fácil, né. Então, isso foi muito criticado em rede social, né, foi uma piada, né, talvez assim. E é reflexo da nossa sociedade. Olha, eu acho que não é piada. Eu acho que isso aí é uma deformação de mentalidade do autor. Né? Mas é reflexo um pouco da nossa... E essa deformação é por conta de... Isso aí pode ser pessoal, né? Pode ser pessoal. Sim, porque há pessoas que não gostam da polícia. Mas uma pessoa que tem essa liberdade de fazer isso e de divulgar, ele acaba tendo uma influência social. Então, está colaborando para a falta de valorização da atividade policial. É um ponto que tem que se fazer, que é a valorização da segurança pública, a valorização da atividade policial. Né? Não é possível que se continue sempre colocando em xeque a atuação do policial, e muitas vezes você vê uma inversão completa de valores, né? Onde você vê discussões imensas acerca dos direitos ou da legalidade ou do detalhamento do criminoso, das sentenças, etc. E você não tem uma discussão direcionada para a valorização da atividade policial. Enquanto isso, o policial sequer está recebendo salários, né? Nos estados que estão parcelando, outros que não pagam e por exemplo, acabou... Você chegar num ponto nesse ponto que você está falando, a valorização policial, ela passa por uma série de pontos. Um deles é a parte salarial, né? Então nós tivemos problemas aí em alguns estados de até decretação de garantia da lei e da ordem, tendo que envolver Força Armada na segurança pública, porque a polícia não estava recebendo, não estava trabalhando. Não estava trabalhando por quê? Né? Então a primeira coisa é a seguinte: paga e depois vamos ver o porquê. O primeiro ponto é o pagamento. Por quê? O pagamento é a dignidade do trabalhador, de qualquer trabalhador. Né? Você não tem o direito de, no dia certo, deixar de pagar aquele que está prestando serviço. Isso é falta de responsabilidade, falta de planejamento. Isso aí não tem cabimento. Porque, inclusive, aquelas pessoas ali que são responsáveis por aquilo não estão com o seu salário atrasado normalmente. Sim, né? E até houve uma determinação para que prendesse em nome dos pilares do militarismo, né? A hierarquia, a disciplina, em que o militar deveria arcar com o trabalho independente da condição. Mas isso não é viável. Você dizer que a pessoa deve trabalhar mesmo sem receber é absurdo. Você tem que ver quem é que não planejou, porque isso é uma simples matemática. Pagamento de pessoal é matemática mais simples. Significa completa falta de planejamento, significa omissão da obrigação daquele que tinha que planejar. Correto. Então, primeiro você tem que fazer o pagamento, por quê? Porque o pagamento significa um mínimo de dignidade. Não vamos nem falar do aspecto prático. Da pessoa que chega no final do mês, se sente impotente, envergonhada perante a sua família por não poder dar o sustento necessário, não paga as suas contas, não recebe por 2, 3 meses, tem toda a sua vida particular desorganizada por conta da irresponsabilidade do doente, daquele que não realizou o pagamento devido. E que vai demorar 1 ano para se recuperar, com taxas de cartão de crédito, com taxas de contas atrasadas, etc. Então, o pagamento, a falta de pagamento é o máximo da indignidade, né? Então, tem que ser responsabilizado aquele que deixou de planejar e de reservar o recurso apropriado para o pagamento. Correto. Então, esse é o primeiro ponto. Depois vamos discutir as outras coisas. Vamos para a valorização. Depois vamos. Então vamos para a valorização, né? Essa questão salarial e condições mínimas de trabalho, entraríamos na dignidade. Aí vamos para a valorização, com treinamento, condições melhores, equipamentos. Isso está dentro do Plano Nacional de Segurança Pública? Alguns itens estão. O pagamento de pessoal, não. Não, exato. Isso porque daí o pagamento de pessoal, isso daí... inclusive por legislação, é proibido o repasse
do governo federal para os estados para pagamento de pessoal. Né? Tem a lei de responsabilidade fiscal, todos têm que cumprir. Tá? Bom, cursos, agora a parte de equipamento e treinamento, isso aí, a participação do governo federal, ela é muito importante e ela tem que ser garantida até. Né? Ela tem que ter uma parcela que se tenha confiança de que todo ano no orçamento vai haver aquela parcela. E que aquela parcela não vai ser contingenciada. Por quê? O equipamento correto, o treinamento correto, ele dá mais confiança pro policial, dá mais segurança para ele, né? Intimida o criminoso, né? Porque estará, sabe que no mínimo, em pé de igualdade. Sabe que tem um policial bem treinado e o policial não pode estar em pé de igualdade. O policial tem que estar um passo acima. Em termos de equipamento, em termos de treinamento, em termos de precisão, em termos de calibre de armamento, em termos de todos os meios letais e não letais, a polícia tem que estar um passo acima do crime organizado e do criminoso comum. Então, isso aí é uma consciência que tem que ter todos, o Ministério Público, a Justiça, os políticos, o Poder Executivo, né? Porque o político, quando ele é eleito, ele passa a ser Poder Executivo. Né? Então tem que haver essa consciência e colocar a polícia num estado de valorização e num estado de equipamento e treinamento bem acima do crime organizado. E para isso, então, tem que ser mantido o orçamento, como o senhor falou, né? Na sua opinião, essa reserva obrigatória para a segurança pública seria uma solução e essa manutenção constante desse orçamento destinado a E aí você consegue seguir um planejamento. Mesmo tendo outras responsabilidades no âmbito estadual, né? Uma política nacional... Você tem 3 responsabilidades, todas elas são importantes, né? Mas tem 3 que são muito fortes, que é a saúde, a educação e a segurança pública. Qualquer lugar desenvolvido coloca essas 3 num patamar um pouquinho diferenciado. Né? Porque não adianta inclusive o sistema educacional não funciona se você não tiver segurança. O professor não consegue nem chegar na escola. Se você tiver traficante de droga na porta da escola. Se não houver segurança, não tem educação e às vezes sobrecarrega a saúde, né? Porque com vítimas da violência. E outra coisa é a parte social. A parte social tem que complementar, né, a segurança pública. A escola também não pode funcionar se não tiver equipamento para o professor, se não tiver merenda escolar para a criança. Então você tem um problema, o Rio de Janeiro ele tem chamado atenção para isso, não porque o Rio seja um dos estados mais violentos. O Rio não é. O Rio é o 15º, 16º na escala. Pois é, né? Porque quando considerado o número de habitantes, né? O Rio tem esse glamour, né, do Rio de Janeiro, porta de entrada do Brasil, conhecido mundialmente pela beleza, tudo isso então chama muita atenção. Televisão sedes, né? Televisão que infelizmente a gente percebe que nem sempre faz uma cobertura favorável ou da maneira que a gente gostaria, né? A imprensa parece... Então, tudo isso daí coloca o Rio de Janeiro em evidência. Mas é nítido que a segurança pública tem que estar associada com medidas sociais. Se você não tem transporte público, se você não tem serviço público, como que você vai ter a presença do Estado? A presença do Estado não é só com polícia. E essa conta toda, como eu falei inicialmente, acaba indo para a polícia. Você não vai resolver o problema só com polícia. Né? Claro que você tem que enfrentar o bandido, aquela ousadia do elemento com um fuzil, né, agredindo a sociedade. Isso aí tem que acabar, né? E a polícia tem que ser enérgica com isso. O policial tem que ser protegido e tem que ser protegido por todos, né, por toda a sociedade, tem que ser valorizado para poder acabar com esse abuso absurdo que é o crime organizado, exemplificado no Rio de Janeiro. Na sua experiência, né, até nesse artigo, o senhor comenta que ninguém se acostuma ao sofrimento humano, né? Essa é uma realidade nesses países que sofrem com guerras civis, né, em que o senhor participou dessas missões, né? Fazendo até um comparativo agora com esse 1 ano quase, né, de Senasp e toda a sua bagagem das missões, né, que o senhor traz. O senhor acha que há um paralelo de sofrimento humano nisso? Sem dúvida nenhuma. Você não precisa se afastar mais de 30 quilômetros daqui para ver coisas absurdas em termos sociais. Tais como em ambientes de guerra.
Você não precisa se afastar mais de 30 quilômetros desse ponto central aqui onde nós estamos, na capital federal do Brasil, para encontrar situações que são inadmissíveis do ponto de vista não só de segurança, mas do ponto de vista social. Certo. Então, não muda muito, não. Tem alguma passagem, algum momento, algum fato nesse seu tempo de missões fora, ou algo engraçado, ou algo que nunca lhe saiu da mente que o senhor pudesse contar para nós? Olha, uma das coisas que me chamou muito... Ou algo que tenha lhe emocionado. Muito, que ficou marcado, assim, gravado em quase 5 anos em ambiente de conflito, foi a falta de responsabilização política. Inclusive, em algumas situações, depois de combates onde morreram centenas de pessoas, né? E normalmente são jovens, né? E pobres que são manipulados por líderes políticos, né? E depois, nas negociações de paz, você não vê nenhuma sanção para aquele que levou para o conflito aqueles jovens ali pobres, sem perspectiva, daquelas vilas, né? E com uma ilusão política, né? E você não vê nenhuma sanção para aqueles líderes ali que fizeram as suas aventuras políticas, lançando aqueles jovens ali nos grupos rebeldes, nos conflitos, né? Então, o que me mais marcou foi isso, foi a falta de responsabilização política. E a ilusão dos jovens, que temos que tomar cuidado aqui no nosso país também. Não, mas o jovem, ele é idealista, né? Por natureza. Todos nós fomos, e eu ainda, graças a Deus, ainda sou 100% idealista. Não sou ingênuo, sabe? No início, às vezes, você é idealista e ingênuo ao mesmo tempo. Mais tarde, o bom é você continuar idealista, né? E aí você consegue enxergar melhor as responsabilidades e você consegue manter melhor os seus sonhos, né? Nada como a experiência. A experiência tem que estar junto com a ousadia, com a força, com tudo isso, né? Então tem que juntar tudo. Com certeza. Muito obrigada, general. Nossa, foi ótimo o bate-papo. Aprendemos muito, a sua experiência com certeza é válida, né, nessa secretaria, ajuda bastante, por mais que talvez inicialmente alguém pense justamente isso, né? Mas as Forças Armadas, segurança pública, mas parece que tudo se conversa no âmbito da segurança. Inclusive você tem as melhores polícias do mundo, elas que estão catalogadas entre as melhores polícias do mundo, elas têm estrutura hierarquizada similar à estrutura militar, a Gendarmerie francesa, Carabinieri, uma das melhores polícias da América do Sul. Do Chile, né? Chile, né? A gente não precisa ir longe, né? Para ter bons exemplos. Que são exemplares, e o próprio Brasil, que permaneceu 13 anos no Haiti, fazendo trabalho de polícia com força armada, e você não tem nenhuma acusação de violação de direitos humanos em 13 anos. Então, essas discussões são ideológicas e normalmente é perda de tempo. Muito obrigada, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais segurança e cidadania.